Melhor nem pior, apenas diferentes. Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre os livros que eu abandonei em 2023. Eu acho que esse ano eu abandonei mais livros do que eu costumo abandonar, então eu acho que esse é um tópico interessante que eu quero trazer aqui no futuro do canal, um debate a respeito de abandonar livros, porque é algo que eu tinha muito recém fazendo, tipo, por mais que a leitura estivesse muito ruim, eu falava assim, não, vou acabar, e aí entrava numa ressaca, que poderia ter sido evitada se eu tivesse entendido o momento de abandonar o livro. Então assim, se você quer falar sobre abandono de livros, se você tem opiniões a respeito disso e você gostaria que eu trouxesse um vídeo pra cá pro canal falando sobre abandonar livros, já deixa um comentário aqui, fala que você gostaria de ver esse vídeo, que eu com toda certeza vou trazer, porque no ano passado eu fiz um vídeo sobre o momento certo para ler um livro e foi um vídeo que eu gostei muito, porque eu acho que eu trouxe reflexões que já passavam pela minha mente há muito tempo, e acerca de abandonar livros também são reflexões que passam na minha mente há muito tempo. E depois de ter formalizado muito bem minhas ideias a respeito de quando e se abandonar um livro, eu decidi trazer esse vídeo aqui. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar um comentário, comenta aqui se você teve muitos abandonos, se você tem facilidade de abandonar livros ou não. Vamos conversar, já vamos começar a abrir esse bate-papo aqui nos comentários. Se você não for inscrito no canal e caiu nesse vídeo aqui, seja muito bem-vindo. Eu espero muitíssimo que você goste daqui do conteúdo para permanecer aqui comigo em 2024. E já deixa uma curtida aí, porque é rapidinho e mais me ajuda demais na entrega. Se você quiser comprar algum dos livros citados aqui, ou qualquer outra coisa na Amazon, uma garrafinha de água, um porta-copo, já compra usando meu link, não acrescenta em nada nessa compra, mas me ajuda demais da conta. Em 2023 eu abandonei um total de 7 livros. Sim, eu contei e eu anotei. E eu tenho isso anotado porque eu tenho uma conversazinha no WhatsApp onde eu coloco quando eu começo um livro, e os que eu não terminei estão aqui nessa lista, então eu já tinha essa conversa aí para poder analisar eles. E boa parte desses livros, eles entram no vídeo que eu falei sobre o momento certo para ler um livro. Então, acho que 50% ou mais dessa lista aqui foram livros que eu senti que não estava no momento certo de eu fazer essa leitura. Então eu decidi abandonar e deixar para um futuro, para um outro momento ou para nunca. Não sabemos. Vamos começar por ordem cronológica, desde o início de 2023 até o final de 2023. Então, o primeiro livro que eu abandonei em 2023 foi Se a Rua Bill Falasse, do James Baldwin. E já vou falar aqui que James Baldwin está na minha lista de 12 livros para ler em 2024, porque eu quero muitíssimo conhecer esse autor. Muitas pessoas falam muito bem da escrita dele, principalmente do livro dele, O Quarto de Giovanni, que eu acho que é o que eu vejo mais as pessoas falando bem. Mas eu conheci Se a Rua Bill Falasse com uma menção a esse livro em Blackout, né? Que é a antologia de contos de 6 autoras negras, e eu decidi que eu queria começar a ler ele em 2024, em 2023. Eu comecei a leitura, mas eu não dei continuidade a ela, porque eu tava achando a leitura levemente arrastada, não tava me conectando tanto assim com os personagens, não tava fluindo tão bem pra mim. Então eu decidi dar uma pausa, aí eu ia retornar com ela no final de janeiro, não retornei, acabou 2023 e eu não retornei pra leitura. Então ele fica aqui como primeiro abandono, mas não é um abandono definitivo, porque eu, como não me conectei tanto assim com a história de Se a Rua Bill Falasse, eu decidi que eu vou começar a minha leitura por James Baldwin com outro livro dele, que inclusive é O Quarto de Giovanni. Então aqui um leve spoiler dos 12 livros para serem lidos em 2024. Temos James Baldwin com O Quarto de Giovanni, e aí talvez, dependendo de como for minha experiência lendo O Quarto de Giovanni, eu retorno e recomeço a leitura de Se a Rua Bill Falasse. A história estava muito boa, eu acho que tem várias temáticas muito boas para serem faladas nesse livro, mas naquele momento não era o momento de eu fazer aquela leitura. Aqui a gente acompanha uma menina que é adolescente e que o namorado dela acabou de ser preso, e logo depois dele ser preso ela descobre que ela também está grávida dele. Então ela é adolescente, são dois adolescentes negros nos Estados Unidos há muitos anos atrás, então vai falar bastante sobre a respeito dessa criança que está vindo, a relação familiar e a aceitação com esse novo bebê das duas famílias, tanto da dela quanto da dele, e a relação dele, do que levou ele à cadeia, né? Então, inclusive, vão ter vários recortes raciais, inclusive a minha mente tem que estar tinindo para poder ler livros assim que pegam gatilhos específicos da gente. E falando sobre gatilhos específicos da gente, esse livro aqui eu só abandonei porque estava sendo uma leitura extremamente dolorosa, que é Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus.
Quarto de Despejo foi um livro que não tinha pretensão de ser um livro, que a Carolina, ela escrevia enquanto ela estava vivendo a vida dela na favela, passando fome, com vários filhos, pensando em suicídio, pensando em acabar com aquela vida que eles tinham ali bem miserável, na pobreza mesmo. Então, é um livro muito doloroso. Então, é um livro que um jornalista acabou entrando em contato com ela e descobrindo esse diário que ela escrevia, e aí acabou sendo publicado, e aí ganhou um boom imenso, porque é nada mais do que a realidade de uma pessoa preta, pobre, favelada, passando fome na sociedade em que a gente vive. E aí eu comecei a fazer essa leitura, e por mais que é um livro de poucas páginas, mas é uma leitura, assim, que é muito dolorosa mesmo. Assim, pra mim ficou num nível de Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. E aí, como tava sendo muito dolorido pra mim, tipo, eu tava sendo... Tem muitas vezes que eu leio o livro sendo esponja. O que é ser esponja? Eu fico tomando pra mim todas as dores dos personagens. E aí eu tava lendo esse livro exatamente assim, sentindo muito, muito. E aí não tava dando, não tava com o psicológico bem o suficiente para fazer essa leitura no momento em que eu estava fazendo ela. Eu gostaria muitíssimo de ter finalizado essa leitura, porque eu tenho certeza absoluta que quando eu conseguir finalizar, ela vai entrar em melhores livros da vida, e eu tenho certeza, mais do que certeza, sem antes concluir essa leitura, que é um livro obrigatório e extremamente necessário para qualquer pessoa, enquanto leitor ou não leitor, mas eu acho que nós, pessoas pretas, temos que estar num psicológico, no mínimo, minimamente bom para fazer esse tipo de leitura. Porque ainda são coisas que permeiam muito nossas vivências e principalmente dos nossos ancestrais. Depois dele, eu acabei dropando This Winter, da Alice Oseman. No início de 2023, eu tava com a ideia, o sonho, de começar a ler mais e mais livros em inglês. Eu comecei em 2022, e aí eu li Lore Olympus, eu falei, caraca, é agora, vou ser leitora de inglês. Não foi. Porque eu comecei o ano lendo This Winter, e aí eu achei o inglês de This Winter muito complicado, sendo sincera, porque é um inglês britânico e eu aprendi no curso de inglês o inglês estadunidense, então tem muitos sinônimos que eu ficava muito perdida, e foi difícil pra mim a leitura, e eu decidi não insistir nessa leitura. Fiquei com preguiça mesmo. Na época que eu tava lendo, ainda não tinha sido traduzido pra cá, pro português. Ele já foi publicado pela editora seguinte, com uma capa bem bonita e diferente da original, mas eu acabei dropando porque tá difícil. E aí eu entro em um, que eu acho que é o único dos que eu li que eu não tava gostando da leitura. Esse aqui eu realmente abandonei com vontade, porque eu não tava gostando da leitura, que é Uma Virtude Mortal. Inclusive eu tenho ele aqui, eu não sei porque que eu não peguei ele pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho A Virtude Mortal, eu recebi da Alt. A premissa dele parecia muito incrível, uma fantasia onde a gente tinha essa personagem que ela tem um poder, e ela tem que conectar esse poder com a pessoa com que ela vai casar, para juntos eles canalizarem esse poder e proteger a ilha onde eles vivem. Só que a diagramação estava muito pequena, o livro ele é imenso e estava muito igual às fantasias mais clichês que a gente já leu. Então, assim, eu só fiquei com preguiça mesmo da história. Eu sei que ela pode progredir para algo mais interessante, porque essa personagem ela acabou matando 3 das pessoas com que ela ia se conectar através do casamento, e no final das contas ela acaba tendo que contratar um cara, um ladrão, não sei, um cara que não tá ali de acordo com as leis pra proteger ela de uma intervenção que a igreja tá fazendo em cima dela. Então ela vai falar um pouco sobre essa questão de igreja e sei lá, eu não sei. Só quando eu tava lendo eu não tava nem aí pros personagens, nem aí pra ela, nem aí pra ilha que eles iam ter que salvar. Mas não sei, se tivesse um audiobookzinho dele, possivelmente teria dado continuidade à história. Mas não dei continuidade à história, eu tentei por vários meses continuar essa leitura. Se vocês voltarem aí, retrospectiva, quem tá me acompanhando desde o início de 2023 vai lembrar de eu mencionando esse livro várias vezes durante o ano. Inclusive, eu acho que foi em outubro, teve uma leitura coletiva organizada pela Dai desse livro aqui. Eu tentei participar, mas assim, ficou com Deus. Assim como Quarto de Despejo, esse foi o livro que mais uma vez eu dropei, porque não estava fluindo pra mim. Esse livro aqui, gente, eu não tenho nem vergonha na cara de falar, porque foi um livro que eu comecei em 2022.
Eu li menos de um capítulo dele, e aí me pegou num ponto muito específico, porque meu psicológico não estava muito legal na época. E aí o livro ele começou com a protagonista salvando uma mulher que caiu de um navio negreiro, e a gente revisitando os últimos momentos de vida dessa mulher negra escravizada dentro de um navio negreiro. E aí essa curta passagem me tocou num ponto muito sensível que eu falei, não vou ler esse livro agora, porque senão eu vou desgraçar com a minha cabeça. Não li na época. E aí, ano passado, 2023, eu falei, não, agora é chegado o momento de eu ler O Segredo do Oceano. Tu leu? Emanuela, não. Não li O Segredo do Oceano. E sabe qual que é a maior certeza que eu tenho? Que esse livro vai ser 5 estrelas. Não acho que vai ser 4 estrelas e meio. Eu acho que vai ser 5 estrelas favoritado. Eu acho, do fundo do meu coração, entendendo muito o que eu gosto e não gosto de ler, eu tenho certeza que esse livro vai entrar na lista de melhores. Porque a Milena Nevoada leu e várias outras pessoas que eu confio muito na opinião literária leram. A premissa desse livro é incrível e eu tenho certeza que eu vou amar ele. Mas eu não sei, eu realmente não sei o que acontece, que essa leitura não flui pra mim. Eu não sei se tem audiobook, eu vou caçar inclusive na Audible pra ver se tem audiobook desse livro, pra eu ver se eu consigo passar do ponto que eu travo nele. E dessa vez eu ainda avancei mais, eu acho que eu fui até o 4º capítulo desse livro, mas ele não flui pra mim, eu não sei porquê. E aí agora, no final de 2023, a Alt trouxe o 2º volume, que foi lançado lá fora em 2023, e eles trouxeram quase que simultaneamente, que é a Alma do Oceano. Então assim, agora que finalizou essa duologia, eu vou canalizar todas as minhas energias pra realmente terminar essa duologia, porque eu tenho certeza que eu vou terminar e vou querer inclusive fazer vídeo aqui pro canal falando só dela, porque eu tenho certeza que eu vou gostar dessa história, certeza absoluta. E tipo, se você já leu O Segredo do Oceano e conhece minimamente meu gosto literário, eu tenho certeza que você tá falando assim, cara, você realmente vai gostar muito, porque eu sei que eu vou, mas eu não sei por que essa leitura não vai comigo. Então eu tô esperando o momento dela chegar pra mim. Inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre essa discussão do momento certo para ler um livro, vou deixar aqui nos cards um vídeo muito especial pra mim, que foi quando eu gravei, quando eu entendi isso. Porque um livro que eu tentei ler em 2022, que foi Metade Perdida, que eu não tava indo, vai estar na lista de melhores do ano de 2023. Então assim, já é um spoiler aqui. Então assim, eu acho que entender o momento certo de ler um livro é muito importante, porque eu sei que esse livro aqui vai estar, imagina, ele lá na lista de melhores de 2024. Já tô prevendo isso. Esse aqui eu só larguei ele porque eu tava lendo muitos livros ao mesmo tempo e eu tinha que finalizar outras leituras e aí eu tive que acabar me afastando um pouquinho dele. E ele é um livro que você tem que ler numa porrada só, que é Lua de Sangue, da N.K. Jemisin. Mais um dos que eu tenho certeza absoluta que eu vou amar. 5 estrelas, com toda certeza, favoritado. Mas esse livro aqui, ele é um livro... A escrita da N.K. Jemisin é uma escrita difícil. Ponto. E esse livro aqui é um livro de fantasia baseado na mitologia egípcia. E já é diferente do que a gente está acostumado a ler. Porque a gente, infelizmente, a gente sempre acaba indo para aquelas fantasias mais... que se passam ali no que seria os Estados Unidos. Então, ler uma fantasia que não se passa no eixo Europa-Estados Unidos é sempre... sai da nossa zona de conforto. Saindo da minha zona de conforto, eu comecei a ler esse livro e eu coloquei, inclusive, pro meu clube do livro, que eu tenho com as minhas amigas. Só que N.K. Jemisin tem uma escrita difícil e ninguém do clube estava acostumado a ler fantasia. Então, todo mundo estava, assim, sentindo muita dificuldade e não estava gostando da leitura. A gente acabou, no meio do mês, trocando a leitura e aí eu, como estava lendo outros livros naquele momento e tinha que ler o outro livro que a gente escolheu pro clube, eu acabei me afastando dessa leitura. E não dá pra fazer isso, porque é um livro super complexo, que a gente acompanha 3 personagens principais e que em algum momento a história desses 3 elas vão se entrelaçar. Tem várias intrigas políticas, tem uma mitologia baseada no Sol e na Lua e um sistema de magia envolvendo o Sol e a Lua, que é muito interessante de acompanhar e eu estava gostando muito, só que a partir do momento que tu para nessa leitura, pra voltar tu tem que recomeçar. E aí, quando eu for ler esse livro esse ano, espero eu vou recomeçar a leitura porque eu tava gostando, de verdade. E o último livro que eu larguei em 2023 foi, infelizmente, Ring Shout. Ring Shout é um livro que eu já tinha visto muita gente falando muito bem, principalmente Joy Joy, que eu acho que foi a pessoa que eu mais vi falando sobre esse livro. E ele rasgou elogios pra Ring Shout. E eu tava com muita expectativa pra ler ele, inclusive coloquei ele pra ler em outubro por conta dessa temática thriller, suspense, mistério, essas coisas assim que envolvem esse livro. E aí eu coloquei ele pra ler em outubro, só que não tava fluindo pra mim porque eu acho que foi realmente o momento certo de fazer essa leitura. Eu não tava no momento certo de fazer essa leitura, então as coisas que estavam acontecendo não estavam me pegando.
Tinham momentos muito bonitos na história, onde a protagonista, ela mencionava a questão dos cânticos. Eu acho que seria do gênero fantasia, não sei. Mas é onde as pessoas da Ku Klux Klan, alguns se tornam monstros. A gente tem essa legião de pessoas que são encarregadas de matar esses monstros da Ku Klux Klan. Então eu tava muito interessada, uma premissa muito incrível. E quando tem um momento onde a personagem ela começa a ouvir os cânticos dos ancestrais dela, quando ela vai matar esses monstros, é um momento super bonito. E eu não tava conectada ali e entendendo a profundidade do que ela tava descrevendo. Então eu falei, acho que é o momento de eu pensar em fazer essa leitura em outro momento. E aí foi o que eu fiz. Eu ainda dei uma insistida, mas não tava tanto quanto eu sei que poderia ser, então eu decidi me afastar da leitura e deixar ela para um outro momento. E eu tenho certeza que em um outro momento que eu for ler esse livro e que eu estiver conectada com a história, eu sei que ele vai significar muito para mim e espero tanto que signifique tanto quanto significou pro Joy Joy, porque foi um livro que ele falou muito, muito bem e eu confio muito na opinião do Joy Joy, então eu tenho certeza que vai ser um livro que eu vou gostar quando eu estiver pronta para ler ele. São esses todos os abandonos de 2023. Como eu falei, não foram muitos, mas eu acho que eu tô entendendo cada vez mais os meus momentos literários e respeitando muito isso, principalmente. E respeitando muito isso, eu tenho decidido abandonar livros em determinados momentos. Então, recomendo você a pensar sobre quando você deve abandonar os livros, a pensar quais e quantos livros você abandona em 2023, porque isso sequer nenhuma realidade é um fracasso você ter livros abandonados. Eu acho que é respeitar muito o nosso gosto pessoal abandonar livros. Recomendo, inclusive, porque pode fazer você abandonar e depois, quando você retornar à leitura, você ter um favorito, que foi o que aconteceu com A Metade Perdida comigo. É esse o vídeo, eu quase não vejo gente fazendo livros, os abandonados do ano, mas eu quis fazer para deixar isso aqui registrado e trazer o início, né, dessa discussão a respeito de livros abandonados que a gente tem no ano. Então, se você quer conversar um pouco mais sobre isso, já fica aqui nos comentários. Vamos conversar sobre os abandonos, sobre quando e se abandonar um livro, que eu vou amar iniciar esse debate aqui com vocês e, quem sabe, dar continuidade a esse debate em um vídeo futuro. É isso, muito, muito obrigada por ter me acompanhado nesse vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!